no texto de Deuteronômios, no capítulo 29, no verso 4. Essa palavra Deus falou comigo através da vida do Glauber, na terça-feira, na torre de oração. Ele trouxe esse texto aqui para nós meditarmos, e Deus foi falando comigo no transcorrer dessa semana. Eu quero meditar com vocês. Diz assim então, Deuteronômio 29, verso 4. Porém, o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Interessante que Moisés aqui, ele estava lembrando, o povo de Israel, quando da saída do Egito, da escravidão do Egito, aquilo que Deus havia feito, o que eles tinham visto, com os seus próprios olhos, com respeito aos milagres, até mesmo as pragas que Deus realizou ali diante de Faraó, diante de toda a nação, diante do povo. Eles viram os milagres, quando o mar se abriu, quando eles passaram com os seus pés em terra seca, quando os cavaleiros de Faraó, os soldados de Faraó, que estavam tentando atravessar também atrás deles, foram todos tragados. Moisés estava ali então lembrando ao povo que havia saído da escravidão, de que eles tinham visto os grandes feitos, os grandes milagres, os grandes acontecimentos que Deus havia realizado há um tempo atrás. Deus traz à memória também as promessas que eles tinham de entrarem em uma terra que Deus havia prometido, uma terra de abundância, uma terra de prosperidade. Deus havia feito várias promessas. Porém, nesse versículo que nós lemos, que é o versículo 4, além deles verem essas grandes provas, com os seus próprios olhos, esses grandes sinais, diz ali, porém o Senhor não vos deu coração para entender. Numa outra versão ele diz, Deus não vos deu mente para entender, nem ouvidos para ouvir, nem olhos para verem. Eles enxergaram, eles viram, porém Deus tirou deles o entendimento. Eles não tinham mente para compreender, não tinham mente para entender, para imaginar aquilo que Deus estava fazendo naquele momento. E é interessante que tem um texto aqui no livro de Atos, que eu quero ler com vocês também, a respeito, para nós não ficarmos falando somente daquilo que Deus fez no passado, mas em Atos, no capítulo 15, no verso 5, diz, eu vou ler, aliás, 5, 14 e 15, eu vou ler aqui, E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens quanto mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Olha que interessante. No Novo Testamento, no início da igreja primitiva, a palavra diz que os milagres também aconteciam, e grandes sinais, grandes prodígios, maravilhas. A Bíblia não relata de que Jesus curou com a sua sombra, mas a Bíblia nos traz a revelação de que o apóstolo Pedro,
com a sua própria sombra, quando ela tocava nos enfermos, os enfermos eram curados. As pessoas eram libertas, os endemoniados eram libertos, somente pela sombra. Hoje nós ouvimos falar de tantos milagres. Hoje, talvez muitos de vocês saibam, conheçam a respeito de tantos milagres também. Porém, a nossa mente, ela pode estar sem entendimento daquilo que está acontecendo, daquilo que Deus está fazendo. A nossa mente, ela pode estar sem imaginação, o nosso coração ele não consegue entender aquilo que Deus está fazendo. Por quê? Porque nos falta um coração entendido, nos falta olhos que veem, que enxerguem, e nos falta ouvidos que ouçam. Nós ouvimos através dos nossos ouvidos carnais, mas os nossos ouvidos espirituais, eles estão fechados. Porque o texto que nós lemos lá, diz que Deus fechou, Deus tirou o entendimento, a audição e a visão. Porém, tem um outro texto que eu gosto muito dele, que está em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9. Ali fala das verdades espirituais, que elas não são produtos da sabedoria humana, mas elas são reveladas por Deus. As verdades espirituais, elas são reveladas por Deus. Queridos, talvez você não esteja entendendo aquilo que Deus está te mostrando através de algum sinal, de algum milagre, de algum sobrenatural. Talvez você não esteja conseguindo ouvir a voz do Senhor falando contigo. Talvez você não esteja conseguindo enxergar. Mas diz o texto: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós precisamos buscar do Senhor nessa noite um coração que tenha entendimento. Entendimento dos tempos, entendimento do momento ao qual nós estamos passando hoje. Que nós possamos ter essa revelação do Senhor. Ainda que os olhos estejam fechados para não ver, ainda que os ouvidos estejam tapados para não ouvir, ainda que não tenhamos entendimento, nós precisamos buscar isso do Senhor. Esse entendimento espiritual para compreendermos o nosso momento nesta noite. Talvez você esteja passando por alguma necessidade, talvez você esteja passando por uma dificuldade e você diz assim: mas eu já vi fulano, beltrano receber um milagre, eu já vi Deus realizar algo na vida de outras pessoas. Muitas vezes nós temos um fiozinho de esperança de que Deus pode fazer um milagre na nossa vida. Mas muitas vezes nem mesmo nós cremos de que Deus realmente é capaz de fazer. Por quê? Porque nós não temos este entendimento através da nossa mente, de podermos compreender, de podermos imaginar aquilo que Deus está fazendo. Que você possa nessa noite colocar diante do Senhor a tua vida, pedindo isso, pedindo essa mente, né, mãe? Com certeza. Essa mente é que possa entender. A transformação, buscar essa revelação da palavra, né? E o ouvido,
ouve também dessa forma. Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. E ela diz que também a palavra é viva e eficaz. E ela entra, divide. E ela que traz essa transformação no nosso pensamento, né? E também nós precisamos estar com os nossos olhos fixados nela. Então, para que haja essa mudança, para que haja esse despertar, nós precisamos da palavra de Deus. Ela é que vai fazer essa mudança, que vai produzir essa mudança na nossa vida. Então, amados, gastem tempo, leiam a palavra, né? Busque aquilo que o Senhor tem para você, não fica dando ouvidos às mentiras de Satanás, aquilo que, né, que vem para nos desanimar, mas leia a palavra, se fortaleça no Senhor. Busca essa revelação espiritual, né? Isso aí. Amém? Amém. Eu vi que entrou o Fabiano ali, entrou a Késia. Sejam bem-vindos, boa noite, Adriana. Boa noite, seja bem-vinda. Glória a Deus pela vida de vocês. Você que tem aí um pedido de oração, manda aí para nós ali, clica ali no balãozinho, ali no pontinho de interrogação e manda aí o teu pedido de oração, tá? Nós vamos estar orando logo em seguida, na continuidade. Eu quero orar com vocês agora em cima dessa meditação aí que nós fizemos nessa noite. Coloca aí, coloca a tua mente diante do Senhor e pede para Ele que te dê a graça de poder entender. Amém, queridos? Glória a Deus. Tem gente entrando na live, coisa boa. Thalia, Sara, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te louvar nesta noite, te dar graças, Paizinho querido, pela tua palavra, Senhor, que nos traz o entendimento nesta noite de que muitas vezes, Senhor, nós ouvimos falar de milagres, nós ouvimos, Senhor, falar dos sinais, dos prodígios, das tuas maravilhas, daquilo que tu realizaste com respeito à nação de Israel, ao povo judeu, com respeito, Senhor, ao teu povo, quando saiu da escravidão do Egito e lá o Senhor, através de sinais, através de maravilhas, eles puderam ver essas coisas acontecendo diante dos seus olhos. Mas a tua palavra diz, porém, o Senhor não os deu mente para entenderem. O Senhor não os deu olhos para verem. E o Senhor não os deu ouvidos para ouvir. Pai, nos dias de hoje, Senhor, nós ouvimos falar de tantos milagres, Senhor. Nós ouvimos falar, Senhor amado, de quantas maravilhas o Senhor tem feito na vida de outras pessoas. E que isso para nós, Senhor, muitas vezes soa como uma teoria. Pai, que nesta noite, Senhor, o Senhor venha revelar, Senhor amado, venha trazer, Senhor amado, fazer com que essas verdades espirituais, elas não venham ser, Senhor, um produto da nossa sabedoria humana, mas que seja, Senhor, revelada pelo Teu Espírito, revelada pelo Senhor, que a nossa mente, Senhor, ela possa entender, ela possa compreender o tempo ao qual nós estamos vivendo. Tempos difíceis, tempos, Senhor amado, onde nós precisamos ter os nossos ouvidos espirituais abertos para ouvir a Tua voz. Termos, Senhor amado, os nossos olhos espirituais abertos para podermos enxergar o Teu reino e podermos, Senhor, colocar os nossos pés nele e assim andarmos, Senhor, na direção ao qual o Senhor tem traçado para as nossas vidas, andar no caminho ao qual o Senhor tem aplainado para nós andarmos por ele. Paizinho amado, retira, Senhor, a venda dos nossos olhos, Pai. Retira, Senhor amado, aquilo que está
entupindo os nossos ouvidos espirituais, o nosso canal auditivo, impedindo, Senhor amado, de que venhamos a reconhecer a voz do Senhor falando conosco. Ah, Paizinho amado, dá-nos, Senhor, um coração sábio, dá-nos, Senhor, um coração entendido, dá-nos, Senhor, esta mente, Paizinho amado, que tenha sabedoria espiritual para compreender e entender, Senhor, o momento ao qual nós estamos passando. Que muitas vezes, Senhor, nós passamos por algum tipo de dificuldade. Muitas vezes, Senhor, nós achamos que Deus não está nem aí para as nossas vidas, Deus não está olhando para nós. Mas o Senhor, quando Ele nos tira o entendimento, quando Ele nos tira a visão, quando Ele nos tira a audição, é porque de alguma forma Ele quer que nós venhamos a confiar, não na sabedoria humana, mas confiar sim nas verdades espirituais que são reveladas a nós. Como diz na tua palavra, no texto que nós acabamos de ler em Coríntios 2:9, quando diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Senhor, Tu conheces o nosso coração, Tu conheces o nosso amor por Ti, Tu conheces, Senhor amado, a nossa dedicação, Senhor, em entregarmos a Ti o nosso melhor. Que o Senhor possa nos desvendar nesta noite, Senhor, tirar as vendas dos nossos olhos, para podermos enxergar, para podermos ouvir com os nossos ouvidos espirituais e também compreendermos e entendermos com a nossa mente espiritual. Amém. É assim eu te peço, Pai, e assim eu abençoo cada um dos nossos irmãos, no nome de Jesus. Amém. E você que recebe essa palavra, interage aí com nós, coloca aí um amém, digita um amém. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém, queridos. Não seja essa oração apenas hoje, mas que você possa todos os dias, né? Põe lá a mão na tua cabeça, pede ao Senhor tirar todo o embaraço, toda a confusão mental, toda a dificuldade de entendimento da palavra, né? Profetiza uma mente aberta para compreender a palavra do Senhor, para ver aquilo que Ele está te falando, né? Profetiza sobre os teus olhos. Começa a enxergar as promessas do Senhor. Exatamente. Arranca toda a cegueira espiritual e olha para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Faça isso todos os dias. Bota lá. Então, arranca toda a sujeira do meu ouvido, para que eu possa ter ouvidos limpos para ouvir a tua voz. Isso é treinamento. Amém? Glória a Deus. Coisa boa ver esse povo aí com a gente. É, com certeza. Ó, os pedidos vieram hoje. Ó. Os pedidos aí, não chegou os pedidos aí? Aham. Tô vendo aqui. A Carmen está de aniversário hoje. Temos uma aniversariante aqui conosco, pessoal. Olha aí, ó. Parabéns, Mandem parabéns aí pra Carmen. A Carmen está de aniversário. Deus abençoe, Carmen, a tua vida. A gente vai estar orando aqui, sim, por você, te abençoando. Esse novo ciclo que você está entrando. Literalmente, né, Carmen? Novo lugar que o Senhor está te dando para morar, né? Novas conquistas. Que sejam tempos onde você possa estar exatamente assim como a gente falou hoje, com a mente, os olhos e os ouvidos abertos, para que você possa ver, ouvir e entender aquilo que o Senhor tem para ti nesse novo tempo. Amém? Deus abençoe tua vida, viu? Tua família, teus filhos, que
o Eterno possa derramar a bênção. A Carmen está de vocês. aniversário